Capítulo 6 E a paz do reino de Deus, prelúdio da vida do céu. Se seguimos o caminho de generosidade, abnegação e despojamento indicado pelos santos, acabamos por conhecer e experimentar as alegrias do profundo reinado de Deus em nós. As verdadeiras delícias espirituais provêm da cruz, do espírito de sacrifício, que faz morrer em nós as inclinações desordenadas, garantindo o primeiro lugar ao amor de Deus e das almas em Deus, a caridade, que é a fonte da paz e da tranquilidade da ordem. As alegrias profundas não penetram a alma enquanto os sentidos e o espírito não forem purificados e refinados por várias tribulações e sofrimentos que nos desprendem do Criado. Como está dito nos Atos dos Apóstolos, 14, 21, e é por muitas tribulações que devemos entrar no reino de Deus. O despertar divino. Após essa noite obscura e dolorosa, segundo São João da Cruz, como um despertar divino, e a alma se compara a alguém que acorda, e cujo primeiro ato é aspirar o ar. É como se ela dissesse: e vós despertais, ó Verbo esposo, no centro e no fundo da minha alma, onde habitais em segredo e silêncio como soberano mestre, a chama viva de amor. Quarta estrofe, V1. Esse despertar de Deus é uma inspiração do Verbo que manifesta seu reinado, sua glória e sua suavidade íntima, ibid. Essa inspiração deixa transparecer o rosto de Deus, resplandecente de graças, e as obras que ele realiza. Essa é a grande alegria desse despertar, conhecer as criaturas por Deus, e não Deus pelas criaturas, conhecer os efeitos pela sua causa, e não a causa pelos efeitos, a ibid. É então que a oração do salmista é atendida e desperta. Por que dormes, Senhor? Desperta-te, não nos rejeites para sempre. Por que afastas o teu rosto? Esqueceste-te da nossa miséria e tribulação? Salmo 44, 24. Desperta, Senhor, isto é, comenta São João da Cruz, ibid, desperta-nos, porque somos nós que estamos adormecidos, desperta-nos para que reconheçamos e amemos os bens que não cessas de nos oferecer. Essa graça é expressa no Salmo 39, esperei pelo Senhor. E ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor, retirou-me da cova da destruição e do lamaçal, firmou meus passos, pôs em minha boca um cântico novo. Nesse poderoso e glorioso despertar, a alma é como que atraída pelo Espírito Santo, que a satura de sua bondade e glória, e assim ele se faz amar com um amor inefável, que está acima de todo sentimento, nas profundezas de Deus, a ibid. Quarta estrofe, V6. Essas graças preparam para o outro despertar, o do instante supremo da morte, quando a alma, saindo do corpo, se verá imediatamente como substância espiritual, tal como os anjos se veem. Quanto ao despertar definitivo, será o do instante da entrada na glória, na visão imediata de Deus. Bem-aventurados os santos, para quem o instante da morte é precisamente o da entrada na glória, de modo que no momento em que suas almas se separam do corpo, veem Deus face a face e se veem em Deus antes de se verem em si mesmas. Enquanto ao seu redor choram a sua partida, eles alcançam o termo da sua jornada na claridade da visão que os beatifica. Eles entraram, como diz o Evangelho, na própria bem-aventurança do seu Mestre, e entra no gozo do teu Senhor. Chama viva. Já aqui, nos perfeitos, o despertar divino produz na alma uma chama de amor que é uma participação da viva chama que é o próprio Espírito Santo, e a alma já o sente presente em si, não apenas como um fogo que a consome e a transforma em suave dileção, mas também como um fogo que arde nela e salta em chamas. É essa a operação do Espírito Santo na alma que o amor transformou. Seus atos interiores são jatos de chama. Por isso, esses atos de amor são de valor inestimável, pois, por um único ato, a alma merece mais e vale mais do que por tudo o que tenha feito durante uma vida inteira, é assim como a chama vale mais que a madeira incandescente que a produz. Portanto, nesse estado, a alma não age por si mesma, é o Espírito Santo que age e provoca esses atos nela, e a cada vez que a chama se eleva, ela parece entrar na vida eterna, ela saboreia algo da eterna bem-aventurança. Isso é provar o Deus vivo. Segundo a palavra do Salmo 83, 3, meu coração e minha carne exultam no Deus vivo, em ibid. Primeira estrofe, V1, 2. Essa chama só se comunica ferindo, mas essa ferida é doce, salutar, e ao invés de dar a morte, aumenta a vida, ibid. A alma mais ferida pelo amor é a mais santa, ibid. Por isso,
São João da Cruz afirma que essa ferida é deliciosa, aí acrescenta, e isso ocorreu notavelmente quando o serafim feriu São Francisco, de Assis. Quando o coração queima assim de amor por seu Deus, a alma contempla lâmpadas de fogo que iluminam do alto todas as coisas. Essas lâmpadas são as perfeições divinas, sabedoria, bondade, misericórdia, justiça, providência, onipotência. Elas são, por assim dizer, as cores do arco-íris divino, que se identificam sem se destruírem na vida íntima de Deus, na divindade, assim como as 7 cores do arco-íris terrestre se unem na luz branca de onde procedem. Todas essas lâmpadas se unem em uma luz, em um foco, embora cada atributo conserve sua luz e seu fogo, a Ibid. Terceira estrofe, V1. Então, as potências da alma parecem fundir-se nas esplêndidas luzes das lâmpadas divinas, Ibid. Terceira estrofe, V5 hífen 6. É verdadeiramente o prelúdio da vida eterna. A alma é sutilmente ferida de amor por cada uma dessas lâmpadas, e sob a ação das chamas reunidas, é ainda mais ferida e mais viva no amor da vida divina. Ela percebe bem que se trata de um amor de vida eterna, que é a soma de todos os bens. Sentindo de alguma forma a natureza dessa vida, ela vê a verdade das palavras do cântico: o amor é forte como a morte, e suas lâmpadas são lâmpadas de fogo e de chamas, a Ibid. V1. A chama que as virgens prudentes devem manter em suas lâmpadas é uma participação dessa, MT 25, 4, 7. Como está dito em um belo comentário do Cântico dos Cânticos, publicado recentemente, o amor divino é um fogo devorador. Ele penetra a alma até o fundo. Ele a queima, a consome, mas não a destrói. Ele a transforma em si mesmo. O fogo material, que penetra a madeira até suas últimas fibras e o ferro até a mais oculta de suas moléculas, é uma imagem disso, mas quanto imperfeita. Por vezes, sob a influência de uma graça mais forte, a alma, abrasada de amor divino, lança chamas. Elas se elevam diretamente para Deus. Ele é seu princípio, assim como é seu fim, é por ele que a alma se consome. A caridade que eleva a alma é uma participação criada, finita, analógica, é verdade, mais real, positiva e formal dessa chama substancial do Senhor Deus. Compreende-se por que São João da Cruz frequentemente comparou a união transformante da alma penetrada por Deus à união do ar e do fogo na chama, que nada mais é do que ar inflamado. Sem dúvida, há sempre a infinita distância que separa o Criador da criatura, mas Deus, por sua ação, se torna tão íntimo da alma purificada que ele a transforma de alguma forma em si, deificando-a, pelo aumento da graça santificante, que é uma participação real e formal de sua vida íntima, ou de sua própria natureza, da divindade. Então, o amor unitivo torna-se na alma purificada como uma maré de fogo que cresce e a preenche totalmente, chama viva, segunda estrofe, V2. Esse amor, pouco perceptível no início, cresce cada vez mais, e a alma experimenta uma fome mais intensa de Deus, e uma sede ardente, aquela de que falava o salmista ao dizer: "E minha alma tem sede de ti, meu Deus, todo o meu ser anseia por ti." A Salmo 62, 2. É verdadeiramente a bem-aventurança dos que têm fome e sede da justiça de Deus. É verdadeiramente o prelúdio da vida no céu, como um começo da vida eterna, quaedam enxuatio vitae aeternae, como disse São Tomás. O florescimento normal, mais supremo, da vida de graça, semente da glória, semen gloriae. Quão distantes estamos do que pode nos oferecer o lirismo de uma imaginação exaltada, onde não há nenhum conhecimento profundo de Deus, nenhuma abnegação como fundamento, e nenhuma generosidade de amor. Não há mais semelhança entre os dois do que entre o vidro barato e o diamante. O que concluir dessa doutrina, que pode parecer elevada demais para nós? Certamente seria muito elevada, se não tivéssemos recebido no batismo a vida da graça que também deve florescer em nós como vida eterna, e se não recebêssemos frequentemente a Santa Comunhão, cujo efeito é precisamente aumentar essa vida da graça. Lembremo-nos de que cada uma de nossas comunhões deve ser substancialmente mais fervorosa que a anterior, pois cada uma deve aumentar em nós o amor de Deus e nos dispor a receber Nosso Senhor com uma maior fervorosa vontade no dia seguinte. Como está dito em Chama Viva, segunda estrofe, verso 5, as almas interiores, que desejaram essa união, chegariam a ela se não fugissem das provações que o Senhor lhes envia para purificá-las.
Não é essa mesma doutrina expressa no Diálogo de Santa Catarina de Sena, capítulos 53 e 54, onde é explicada a palavra de Nosso Senhor: se alguém tem sede, que venha a mim e beba, e rios de água viva correrão do seu peito. Todos, está dito, vocês foram chamados, de modo geral e particular, por minha verdade, meu filho, quando, na angústia do desejo, ele clamava no templo: quem tem sede, venha a mim e beba. Assim, vocês são convidados à fonte de água viva da graça. Vocês devem, então, passar por ele, que se tornou sua ponte, e caminhar com perseverança, sem que espinhos, ventos contrários, prosperidades, adversidades, ou quaisquer outras dores, os façam olhar para trás. Perseverem, até que me encontrem, eu, que lhes dou a água viva, e é por meio deste doce verbo de amor, meu Filho único, que eu lhes dou. Somente, a primeira condição é ter sede. Pois apenas aqueles que têm sede são convidados. Quem tem sede, está dito, venha a mim e beba. Portanto, quem não tem sede não pode perseverar em sua jornada, o menor cansaço o detém ou o menor prazer o distrai. A perseguição o amedronta, assim que o toca, ele dá meia volta. A inteligência deve fixar seu olhar no amor inefável que lhes mostrei, em meu Filho único. E porque então o homem está cheio de minha caridade e do amor ao próximo, ele se encontra acompanhado de numerosas e reais virtudes. É nesse estado que a alma está disposta a ter sede, que ela tem sede da virtude, sede de minha honra, sede da salvação das almas, toda outra sede está apagada e morta nela. Ela caminha em segurança, é despojada do amor próprio, ela se elevou acima de si mesma e das coisas perecíveis. Ela contempla o profundo amor que lhes mostrei no Cristo crucificado. Seu coração, vazio das coisas que passam, se enche do amor celestial que dá acesso às águas da graça. Chegada lá, a alma passa pela porta do Cristo crucificado e saboreia a água viva, saciando-se em mim, que sou o oceano da paz. Se assim é, o que concluir na prática? Devemos dizer ao Senhor e repetir-lhe frequentemente esta oração: Senhor, fazei-me conhecer os obstáculos que, de maneira mais ou menos consciente, coloco ao trabalho da graça em mim. Dai-me a força de afastá-los, e se eu for negligente em fazê-lo, dignai-vos afastá-los vós mesmos, ainda que eu tenha de sofrer muito por isso. O que quereis, meu Deus, que eu faça por vós hoje? Fazei-me conhecer o que em mim vos desagrada. Lembrai-me o preço de vosso sangue, derramado por mim, o da comunhão sacramental ou espiritual, que nos permite, por assim dizer, beber da ferida do vosso coração tão bom. Aumentai, Senhor, meu amor por vós. Fazei com que nossa conversa interior, por assim dizer, nunca cesse, que eu jamais me separe de vós, que eu receba tudo o que quereis me dar, e que eu não interrompa a graça, que deve irradiar sobre outras almas para iluminá-las e vivificá-las. Paz na verdade. Dessa forma, como diz São Tomás, o homem não vive mais para si mesmo, mas para Deus, non sibi vivit, sed Deo, a ele não vive para si, mas para Deus. Ele pode dizer: e mihi vivere Christus est, e mori lucrum, Cristo é a minha vida, e morrer é lucro para mim. O que é minha vida já não é o estudo, nem a atividade natural, é o próprio Cristo. Este é o caminho que leva a um conhecimento quase experimental e quase contínuo da Santíssima Trindade que habita em nós. É o que fazia Santa Catarina de Sena dizer, ao final de seu diálogo: Ó Trindade eterna! Ó divindade! Ó natureza divina, que deste tanto valor ao sangue de teu Filho! Tu, Trindade eterna, és o mar sem fundo, onde quanto mais me aprofundo, mais te encontro, e quanto mais te encontro, mais te busco. De ti, nunca se pode dizer, e já basta. A alma que se sacia em tuas profundezas te deseja incessantemente, porque está sempre faminta de ti. Tu és o fogo que arde eternamente e nunca se apaga, o fogo que consome em si todo o amor próprio da alma, que derrete toda a frieza e ilumina. Esta luz é um oceano onde a alma se aprofunda cada vez mais e encontra a paz. Santa Catarina de Sena nos oferece aqui o melhor comentário vivido das sublimes palavras de São Paulo aos Filipenses: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Este é o fruto da terceira conversão, que é verdadeiramente o prelúdio da vida celestial.
O chamado à contemplação infusa dos mistérios da fé. Como dissemos anteriormente e desenvolvemos em outro lugar, os 7 dons do Espírito Santo estão ligados à caridade, como ensina formalmente São Tomás, e por isso se desenvolvem com ela. Não se pode ter um alto grau de caridade sem ter, em grau proporcional, os dons de inteligência e sabedoria, que, com a fé, são o princípio da contemplação infusa dos mistérios revelados. Essa contemplação, em alguns, como em Santo Agostinho, se volta mais diretamente para os próprios mistérios, em outros, como São Vicente de Paulo, para as consequências práticas desses mistérios, por exemplo, sobre a vida dos membros do corpo místico de Jesus Cristo. Mas essa contemplação é infusa tanto em uns quanto em outros. O modo supra-humano dos dons, que provém da inspiração especial do Espírito Santo e que ultrapassa o modo humano das virtudes, é inicialmente latente, como na vida ascética, e depois se torna manifesto e frequente na vida mística. O Espírito Santo inspira habitualmente as almas conforme o grau de sua docilidade habitual ou de suas disposições sobrenaturais, virtudes infusas e dons. Este é o ensino claramente tradicional. Também mostramos em outro lugar que, para São Tomás, não existe um modo humano dos dons que seja especificamente distinto do modo supra-humano, pois o primeiro poderia se aperfeiçoar continuamente sem nunca alcançar o segundo, e não estaria essencialmente ordenado a ele. Ora, se não há para os dons um modo humano especificamente distinto do outro, segue-se, como frequentemente dissemos, que há para todas as almas verdadeiramente interiores um chamado geral e remoto à contemplação infusa dos mistérios da fé, que sozinha lhes dará a profunda inteligência vivida dos mistérios da encarnação redentora, da presença de Deus em nós, do sacrifício do Calvário perpetuado em substância no altar durante a missa, e do mistério da cruz que deve se reproduzir em toda a vida cristã profunda. Como frequentemente explicamos, chamado geral remoto a não é ainda a chamado individual e próximo, da mesma forma que o a chamado suficiente a se distingue do a chamado eficaz. Recentemente, foi-nos concedido, sobre este ponto, algo que não pedimos, que é o elemento negativo da perfeição, ou seja, o desapego das criaturas, deve ser o mesmo para todas as almas, total, absoluto, universal, não pode haver graus na ausência de defeitos voluntários. O menor como o maior destrói a perfeição, basta ser retido por um fio. Nós não acreditamos que o desapego das criaturas seja o mesmo para os maiores santos e para as almas que atingiram uma perfeição menor. A razão principal é que a perfeição exclui não apenas os defeitos diretamente voluntários, mas também os indiretamente voluntários, que resultam da negligência e de uma certa tibieza relativa, de um egoísmo secreto, pouco consciente, que impede que o fundo da alma seja todo para Deus. Existe, de fato, uma certa correlação entre o progresso intensivo da caridade e sua extensão, de modo que ela exclui progressivamente até os obstáculos que colocamos de maneira mais ou menos consciente ao trabalho da graça em nós. Se, portanto, como se concede, toda alma é chamada a excluir, por seu progresso no amor a Deus, todo defeito voluntário, mesmo mais insignificante, ainda que seja apenas indiretamente voluntário, ela não conseguirá fazê-lo sem uma alta caridade. Essa caridade, sem dúvida, deverá ser proporcional à sua vocação, ela não será para Bernadette de Lourdes o que foi para São Paulo, mas deverá ser uma alta caridade, pois, sem isso, o fundo da alma não será completamente de Deus, ainda haverá egoísmo, que se manifestará com frequência através de defeitos ao menos indiretamente voluntários. Para que a alma seja perfeita, deve possuir um grau de caridade superior ao que tinha quando ainda estava entre os principiantes ou em progresso, assim como, na ordem corporal, a idade plenamente adulta supõe uma força física superior à da infância e adolescência, embora, acidentalmente, possa haver adolescentes mais vigorosos do que homens feitos. O que decorre disso sobre a purificação do fundo da alma, que é necessária para a exclusão de todo egoísmo e orgulho secreto? Recentemente, foi escrito a esse respeito em um estudo sobre essa questão. Admito que as purificações passivas, que pertencem à ordem mística, sejam necessárias para alcançar a pureza requerida pela união mística, é nesse sentido que fala São João da Cruz. Mas nego que as purificações passivas sejam necessárias para a pureza requerida na união de amor por conformidade das vontades. A razão para essa diferença é profunda. Para a união mística, que implica contemplação e amor infuso, a purificação ativa não é suficiente,
porque a pureza da vontade não basta. É necessário que seja acrescentada uma espécie de pureza psicológica da substância e das potências, consistindo em serem acomodadas ao modo de ser da infusão divina. A grande questão que se coloca então é esta: segundo São João da Cruz, as purificações passivas não são necessárias para a pureza profunda da vontade, que exclui o egoísmo mais ou menos consciente e muitos defeitos indiretamente voluntários, incompatíveis com a plena perfeição da caridade, das virtudes infusas e dos dons, que se desenvolvem com a caridade, como tantas funções do mesmo organismo espiritual. Para nós, a resposta a essa questão extremamente importante não é duvidosa. Basta ler, na noite escura, a descrição dos defeitos dos principiantes que tornam necessária a purificação passiva dos sentidos. Não se trata apenas daqueles que se opõem à espécie de pureza psicológica mencionada anteriormente, mas daqueles que são contrários à pureza moral da sensibilidade e da vontade. São, de fato, como diz São João da Cruz, os 7 pecados capitais transpostos para a vida de piedade, como a gula espiritual, a preguiça espiritual, o orgulho espiritual. A mesma observação se aplica à noite escura quando trata dos defeitos dos avançados que tornam necessária a purificação passiva do espírito. Trata-se das manchas do homem velho, que ainda permanecem no espírito, como uma ferrugem que só desaparecerá sob a ação de um fogo intenso. Esses avançados, segundo São João da Cruz, ainda são sujeitos a feições naturais, têm momentos de dureza, de impaciência, ainda há neles um orgulho espiritual secreto e um egoísmo, que faz com que usem de maneira pouco desprendida os bens espirituais, o que os coloca no caminho das ilusões. Em uma palavra, o fundo da alma não possui ainda apenas a pureza psicológica, mas também a pureza moral necessária. Tauler falava nesse mesmo sentido, preocupado principalmente em purificar o fundo da alma de todo amor próprio ou egoísmo mais ou menos consciente. Acreditamos, portanto, que as purificações passivas são necessárias para essa profunda pureza moral, e elas pertencem à ordem mística. Não se apresentam sempre de maneira tão nitidamente contemplativa como descrito por São João da Cruz, mas, na vida dos santos, até mesmo os mais ativos, como São Vicente de Paulo, os capítulos dedicados às suas penas interiores provam que têm um fundo comum, que São João da Cruz mostrou melhor que ninguém. Uma última concessão muito importante nos foi feita sobre esta passagem famosa de Vive Flamme, estrofe 2, verso 5. É necessário explicar aqui por que há tão poucos que alcançam este alto estado de perfeição e união com Deus. Não é, certamente, porque Deus queira limitar essa graça a um pequeno número de almas superiores. Ele deseja, antes, que todos sejam perfeitos, mas ele encontra poucos vasos capazes de conter uma perfeição tão alta e sublime. Ele os prova um pouco. Ele sente que os vasos são frágeis a ponto de fugir da dor, de se recusar a suportar até mesmo um pouco de secura e mortificação. Então ele para de purificá-los. Recentemente, foi-nos concedido, e admitimos que São João da Cruz trata aqui do estado de casamento espiritual e que ele afirma que a vontade de Deus é que todas as almas cheguem a esse estado, mas negamos que isso implique a afirmação de um chamado universal à mística. A confusão, pensamos, provém do fato de que não se faz a distinção entre dois elementos que São João da Cruz inclui nos 2 graus de união chamados noivado e casamento espiritual. Um desses elementos é essencial e permanente, o outro, acidental e passageiro. O elemento essencial é a união das vontades entre Deus e a alma, união que resulta da ausência de defeitos voluntários e da perfeição da caridade. O elemento acidental consiste na união atual das potências, união mística no sentido próprio da palavra e que não pode ser contínua. Desse ponto de vista, a união transformante ou casamento espiritual pode existir em uma pessoa sem que haja jamais nela uma união mística, que seria um elemento acidental, como as palavras interiores ou a visão intelectual da Santa Trindade de que fala Santa Teresa. Parece-nos, ao contrário, certo que, segundo São João da Cruz, a união transformante não pode existir sem que haja pelo menos de vez em quando uma contemplação muito elevada das perfeições divinas, uma contemplação infusa, que procede dos dons, chegados a um grau proporcional ao da caridade perfeita. É, diz ele, como quando o fogo, depois de ferir a madeira com sua chama e secá-la, a penetra finalmente e a transforma nele, a vive flame, estrofe 1, verso 4. Além disso, o que é, para nós, absolutamente certo é que a união profunda das vontades entre Deus e a alma,
que acabamos de reconhecer como elemento essencial da união transformante, pressupõe a purificação moral do fundo da alma, purificação do amor próprio ou egoísmo mais ou menos consciente, fonte de muitos defeitos, pelo menos indiretamente voluntários, e essa purificação moral do fundo da alma requer, como vimos, segundo São João da Cruz, as purificações passivas, que eliminam os defeitos dos principiantes e dos avançados. Portanto, mantemos o que, com numerosos teólogos dominicanos e carmelitas, dissemos sobre a doutrina de São Tomás sobre os dons e sobre a de São João da Cruz. Lembremos, para concluir, esses dois textos importantes, de Noite Escura, livro 1, capítulo 8, e a purificação passiva dos sentidos é comum, ela ocorre na grande maioria dos principiantes, a ora, sendo passiva, é de ordem mística. Noite Escura, livro 2, capítulo 14, os progressistas ou avançados estão no caminho iluminativo, é lá que Deus alimenta e fortalece a alma pela contemplação infusa. Portanto, ela está realmente no caminho normal da santidade, mesmo antes do caminho unitivo. E como uma alma poderia estar no casamento espiritual ou união transformante sem ter jamais essa contemplação infusa dos mistérios da fé, que nada mais é do que o exercício eminente dos dons do Espírito Santo, os quais se desenvolvem em nós com a caridade? Não podemos admitir que uma mente da importância de São João tenha querido apenas notar uma coisa acidental ao escrever o penúltimo texto que acabamos de citar e com o qual terminamos: os progressistas ou avançados estão no caminho iluminativo, é lá que Deus alimenta e fortalece a alma pela contemplação infusa.